Ontem algumas pessoas me escreveram aqui para que eu comentasse o caso do Siqueira Júnior e do Fábio Chaves, né? O que aconteceu? Vou explicar para vocês aqui por cima a história, vou recomendar que vocês assistam, na verdade, os vídeos do Fábio Chaves para vocês entenderem melhor o que se deu, mas foi o seguinte. O Siqueira Júnior, vocês conhecem, né? Tem um programa na televisão, na Rede TV, no qual, bem, é um programa policial, mas no qual ele mostra cenas bizarras do cotidiano brasileiro, da violência urbana brasileira e segundo aqui, né, eu vou reproduzir um pouco o Fábio Chaves, porque eu não costumo assistir o Siqueira Júnior, ele faz piada de algumas circunstâncias, né, ele meio que tem um tom mais de brincalhão, um tom mais de comédia. E ele teria mostrado umas cenas bastante pesadas, na verdade, né, e que indignaram muita gente, incluindo o Fábio Chaves e a Luísa Mel, mostrando cenas de zoofilia. E a resposta do Siqueira Júnior, no programa mesmo, né, ao vivo, foi tirar sarro, foi rir, foi gargalhar. Então, o Fábio Chaves fez um vídeo bastante crítico ao Siqueira Júnior por isso, né, exigindo que nesse tipo de situação o crime de zoofilia seja tratado como de fato um crime, não como uma piada, né? E a gente sabe, na verdade, que tem uma mentalidade no Brasil, ainda mais no interior, né? Minha família é do interior, a gente sempre ouviu em tom de piada esse tipo de coisa, né? Até tem uma cena, por exemplo, se vocês se lembrarem aqui, uma cena bastante conhecida no CQC. Ele comeu ou não comeu a galinha? Comeu a galinha. Foi só picadinha na cloaca, não. Você comeu sim. Admite que mentiu, você comeu a galinha? Admite. Deu uma voltinha aqui, amor. Do Bolsonaro dizendo dele, sabe, violentando galinhas. Então, assim, é uma coisa que é visto como piada, mas que não deveria. É uma coisa séria e é um comportamento bastante repreensível. Então, o Fábio Chaves fez um vídeo criticando o Siqueira Júnior, e o Siqueira Júnior, como resposta a esse vídeo, o que ele fez foi publicar uma pretensa postagem do Fábio Chaves, no qual ele falaria absurdos sobre o Siqueira Júnior. E o Fábio Chaves fez uma resposta dizendo: eu nunca disse isso. Essa resposta aqui, essa postagem aqui, não fui eu quem fez. E depois o Siqueira Júnior ainda publicou outras fotos do Fábio Chaves em suas redes sociais, o que levou milhões de seguidores, né? Bem, milhões não, mas ele tem milhões de seguidores, mas levou milhares de seguidores a atacarem o Fábio nas redes sociais. O que eu quero falar com vocês hoje são duas coisas, na verdade, né? Porque depois o Fábio fez uma resposta dizendo que não foi ele que fez a publicação, que as críticas dele sempre foram bastante sensatas, né? Nunca foram no nível pessoal, nunca foram estimulando o ódio contra ninguém, enquanto que a resposta do Siqueira Júnior foi desproporcional. Então são duas coisas que eu quero abordar aqui. A primeira delas, eu já mencionei em algumas circunstâncias, acho que tenho 2 vídeos aqui sobre isso, né? Que é sobre o impacto que esses programas policiais têm na composição do imaginário popular brasileiro. Então você tem inúmeros programas, né? O Siqueira Júnior, embora seja muito popular atualmente, mas não é o único, você tem em várias emissoras diferentes esse tipo de programação, que é um sujeito mostrando a brutalidade cotidiana brasileira. Então há um estímulo, de certo modo, a naturalizar a violência, embora a intenção seja horrorizar, né, ou a intenção seja explorar esse horror, mas há de fato uma noção de que a brutalidade é normal. Eu até falei para vocês aqui, tem uma frase que o brasileiro diz que me deixa muito indignado, que é: em todo lugar do mundo é assim. Então tem uma cena de violência urbana, uma chacina numa comunidade, e daí as pessoas dizem: ah, mas fazer o quê, né? Todo lugar do mundo é assim. E não é todo lugar do mundo assim. Pelo contrário, em boa parte do mundo você tem países bastante pacíficos nos quais a violência urbana não é naturalizada. Então, esse é o primeiro passo, é você entender que esse tipo de programas naturalizam, eles transformam esse tipo de brutalidade em algo mais ou menos aceitável e normal. As pessoas até podem dizer que se revoltam diante disso, mas é visto como entretenimento. Quando você junta a violência com o humor, como é o caso do que faz o Siqueira Júnior e outros também apresentadores desse tipo de programa, você torna isso digerível para as pessoas. É como se fosse cômico você pegar um traficante de drogas e expor essa pessoa publicamente, ridicularizando alguma coisa. Então, esse é o primeiro aspecto. É o tipo de programa que compõe a imagem que o brasileiro tem do próprio Brasil, do próprio brasileiro também, da violência urbana no Brasil, e que estimula uma reação, em grande parte, conservadora também, né? Tem um psicólogo moral chamado John Jost, que tem uma série de estudos sobre esse tipo de reação das pessoas ao caos urbano, à violência, e uma das reações que se dá a partir disso é justamente a pessoa se tornar mais
conservadora, moralmente, né? Não apenas no sentido conservador, ideológico, político, mas conservadora moralmente. Então você tende a se agarrar em certas crenças, em certas tradições, em certos comportamentos para reagir a esse mundo violento e caótico que te oprime. Essa guinada conservadora no Brasil, ela tem vários mecanismos, ela tem vários princípios, mas um deles, certamente na minha leitura aqui, tem a ver com a religião e tem a ver com a programação de televisão também, a exploração do medo das pessoas, a exploração do medo das pessoas e da indignação coletiva também. E outra coisa que também eu imagino que se dê nesses programas é essa noção de que quem é acusado é culpado, né? Quem é acusado é condenado, quem foi preso é criminoso. E não tenho dúvida nenhuma também que muitas dessas pessoas, muitas ou várias pelo menos, ou algumas, vamos abrir uma exceção aqui, algumas pessoas que são presas e que aparecem nesses programas, posteriormente, quando vão para julgamento, acabam sendo inocentadas. Então elas têm a imagem delas exposta na televisão como criminosas, às vezes são inocentes, e quando ocorre devido ao processo legal, essas pessoas são inocentadas e a imagem delas está sempre marcada como criminosa. Então, há uma tendência na televisão, na imprensa e também nas redes sociais que quem é acusado é culpado. E isso é péssimo, na verdade, né? Porque você destrói vidas assim, você destrói famílias, você destrói reputações. E isso é muito problemático. E há o espírito de turba nas redes sociais, que é o segundo ponto que eu quero mencionar. Quando você tem um sujeito como o Siqueira Júnior, que tem milhões de inscritos, milhões de seguidores nas redes sociais, e essa pessoa resolve jogar na fogueira alguém, como ele fez, por exemplo, nesse caso com o Fábio Chaves, isso também movimenta esse espírito de horda, movimenta esse espírito de linchamento público. Então, assim, essas pessoas que seguem o Siqueira, que acompanham o Siqueira, que confiam no Siqueira Júnior, que assistem o programa dele, se divertem com ele, compram a palavra dele como palavra final. Então, se a pessoa pôs o nome do Fábio na fogueira, essas pessoas vão atacar o Fábio Chaves sem saber quem ele é, sem se importar com quem ele é e sem se importar com o estrago que vão fazer na vida dessa pessoa. Muitos comunicadores, muitos influenciadores digitais que têm milhões de seguidores, milhões de inscritos, têm a tendência de fazer isso de tempos em tempos, de pôr o nome na fogueira, de pôr alguém para ser linchado publicamente. E isso é péssimo, isso é um comportamento execrável, na minha opinião. A gente pode criticar comportamentos, a gente pode criticar ideias, a gente pode criticar posições políticas, a gente pode criticar falas de pessoas, sem precisar, ao mesmo tempo, tentar destruir a existência dessa pessoa, tentar destruir o espaço dessa pessoa no mundo. Eu acho que a gente tem que fazer um esforço de retificação de certos comportamentos sem exigir que as pessoas sejam linchadas publicamente na praça pública, sem exigir que elas sejam dependuradas num poste, sabe? Então, assim, é muito complicado esse espírito de manada que a gente vê, mas quando você tem influenciadores que usam de maneira irresponsável isso para, bem, se defender ou atacar os outros. Então é muito complicado isso. Uma pessoa que faz isso recorrentemente, né, que eu vejo pelo menos, é o apresentador Danilo Gentili. Eu me lembro de um caso muito particular no qual o Maurício Ricardo criticou o Gentili por alguma coisa específica, nem me lembro qual era a circunstância, e que o Gentili voltou a sua manada, né, a sua legião de seguidores contra o Maurício Ricardo, e o impacto é devastador. Eu passei muito por isso no começo, quando a gente começou a criticar o Bolsonaro aqui em 2018, durante a campanha eleitoral. Muitos influenciadores que eram muito maiores do que o meu canal aqui, muito maiores em termos de audiência do que eu tinha na época, começaram a fazer esse tipo de processo de linchamento público e vinham milhares e milhares de pessoas aqui me insultar e tentar criar uma rede de difamação. E isso é assustador quando você tem essa desproporção, né? Quando você tem alguém que é muito maior, com milhões de inscritos e que volta o olhar para você e resolve te destruir. Tem dois pontos aqui. O primeiro é sobre o impacto desses programas policiais no imaginário do brasileiro. Eu acho que é muito destrutivo, na verdade, é muito corrosivo isso. Eu já falei sobre isso anteriormente, vou ver se encontro os vídeos aqui e ponho no comentário fixado para vocês poderem assistir. O segundo ponto tem a ver com esse direcionamento da sua audiência para tentar destruir alguém, para tentar acabar com uma pessoa, mesmo se você tiver razão. Mesmo se você tiver justificativa para isso, mas de qualquer maneira é um comportamento que eu acho bastante condenável. Eu tento aqui, quando a gente vai criticar alguém, nunca transformar a pessoa, por exemplo, num vilão, num demônio. As pessoas são contraditórias, as pessoas são complexas. Ninguém é totalmente mal, na minha visão, pelo menos. Então a gente pode criticar ideias, comportamentos, práticas, sem precisar tentar destruir as pessoas. É o que eu penso, pelo menos, né? Eu acho que essa é a fórmula, essa é a essência de qualquer diálogo racional e instruído.
Então, eu vou recomendar que vocês assistam aos 2 vídeos do Fábio Chaves, no qual ele conta a história aqui, o que aconteceu, primeiro no programa do Siqueira Júnior e depois a resposta do Siqueira Júnior à crítica, e como ele se sentiu bem atacado, né? Você tem milhões de pessoas aqui que acompanham esse apresentador e que de repente se voltam contra ele sem qualquer tipo de restrição e sem razão, nesse caso em particular, aparentemente, né? Então, pude perceber ali, não faz sentido o tipo de ataque que ele sofreu. E vou deixar aqui, se eu encontrar, os links para os meus vídeos no qual eu falo sobre esses programas policiais, tanto do Siqueira Júnior, quanto da Atena, quanto outros programas policiais que, na minha visão, há muito tempo, há décadas, na verdade, têm ajudado a formar uma legião de pessoas que naturalizaram a violência, a brutalidade, as chacinas, ou seja, toda essa onda de crime no Brasil e de violência urbana que se tornou parte meio que integral da sociedade brasileira. Me diga o que vocês pensam sobre esse caso aqui, se vocês viram esse caso primeiro do Fábio Chaves, né, com o Siqueira Júnior, o que vocês pensam sobre essa história, deixe aqui no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ative o sininho para poder receber notificações quando entrar vídeo novo, se torne um membro para dar um apoio ou um apoiador no Apoia-se e confira meu canal novo agora de games, de streaming de games. Vá lá, a gente está fazendo várias lives diárias aqui, tem sido muito divertido. Ontem de cara gargalhada aqui, a gente jogando Among Us, então vá lá e confira, porque está muito legal. São quase 3.000 pessoas já acompanhando. Deixa eu confirmar aqui, acho que não, 2.500 pessoas. Já tô subindo aqui. Crescendo tão rápido que eu perdi a conta. São 2.500 seguidores já lá, então se torne mais um e acompanhe para a gente poder dar umas risadas de vez em quando. Confira também meu livro sobre Bolsonaro e o livro sobre Jesus histórico, o Rei dos Judeus. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!